Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os níveis de evidência científica, né, na famosa pirâmide de evidência científica que a gente tem na área de epidemiologia, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Então, essa é a pirâmide, para quem nunca viu. Então, a gente tem uma série de tipos de estudo aqui, né? Começando com pesquisas de laboratório, subindo para estudo de casos, né? Estudos cross-sectional, estudos caso-controle, estudos de coorte, os Randomized Controlled Trials, né? Os RCTs, os famosos RCTs, e as revisões sistemáticas, né? Então, entendendo um pouquinho esse quadro, o topo da pirâmide ela é representada pelas revisões sistemáticas, que, de certa forma, é um resumo de tudo que está abaixo da pirâmide, né? Então, as revisões sistemáticas, elas levam em considerações as evidências observadas nos estudos RCTs, estudos de coorte, estudos de caso-controle, etc., para compilar qual que é o padrão ouro, né, da evidência para determinado caso que a gente está estudando, seja de uma doença oncológica, seja relacionada a um tratamento de doença infecto-contagiosa e etc. Né? Então, os blocos que compõem a revisão sistemática, eles são esses outros estudos, né, que a gente pode dizer que esses estudos compõem essa malha de conhecimento, né, que vai crescendo cada vez mais conforme os vários grupos de estudo ao longo do mundo vão publicando seus estudos e vão gerando essas evidências, né, que vão ser utilizadas para a construção dos estudos das revisões sistemáticas. Né? O estudo com maior poder de evidência sempre foi o RCT, né? Então, durante muitos anos, sempre se colocou o RCT como o estudo padrão ouro, que tem a melhor evidência, que nada bate o RCT e tal. E, de certa forma, isso é muito verdade para muitos casos, né? Mas em algumas situações, para determinados use cases e cada vez mais para mais use cases, essa afirmação não é tão verdadeira assim. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, antes, só mostrar alguns números aqui. Essas são as taxas de crescimento anuais da quantidade de publicações de estudos de RCT quando a gente olha para os artigos no PubMed, né? Então, a gente foi lá no PubMed, colocou a palavra Randomized Clinical Trial, e a gente teve essa quantidade de artigos aqui publicadas ao longo desses anos. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Desde 2013, olha como a taxa de crescimento no número de publicações ela atingiu um platô, né? E é uma quantidade, né, considerável de estudos aqui publicados por ano, mas é isso, a gente atingiu esse platô. E aí eu fiz a mesma busca no PubMed pela palavra Real World Data. E olha o que eu encontrei que interessante. A gente encontra um padrão aqui que, a partir, por exemplo, de 2013, a gente tem um crescimento acentuado de estudos, né? Mantém um crescimento acentuado ano a ano, da ordem de 24%, né? De crescimento no número de estudos por ano. E a cara dessa curva, né? Uma curva que parece que está no comecinho assim, de crescer, porque ela está crescendo muito rápido ainda. Por enquanto, né? Então, isso quer dizer que ainda tem muito espaço para crescer nessa quantidade, número de estudos que trazem essa metodologia, né, do Real World Data, Real World Evidence, que é um pouquinho do que a gente trata aqui no intensivão do RWE, né? Então, os estudos de mundo real, eles representam principalmente essa parte do meio aqui da pirâmide, né? São os estudos de coorte, estudos caso-controle, né? Os cross-sectional studies, tá? E o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Para reflexão, é que essa é uma referência que a gente traz, que traz essa visão de que, para alguns casos, os estudos de cohort, eles têm trazido evidência
num nível tão alto quanto o Randomized Clinical Trials, né? Então, o que a gente tem aqui, né, pela proposta desse estudo, não é níveis tão definidos assim de poder de evidência entre os desenhos de estudo, né? Mas que a gente tem um certo blend aqui, né? Uma certa intersecção em que, em alguns casos, estudos de cohort trazem uma evidência tão poderosa quanto estudos de RCT, né? E em alguns casos, inclusive, nem é ético conduzir um estudo de RCT, né, para avaliar alguns desfechos, etc. E daria para a gente avaliar dentro de estudos de cohort. Então, eu encerro aqui a minha apresentação, né, trazendo essa reflexão para vocês de que os estudos de RWE, eles estão trazendo uma nova perspectiva, né, para a pirâmide de evidência científica, e essa pirâmide ela é super importante, né, porque é ela que vai ajudar a gente a definir, né, o poder de evidência daquilo que a gente está avaliando para tomar as melhores decisões aqui no escopo de aprovação de novas tecnologias e condução do sistema de saúde como um todo, tá? Então é isso. Obrigado.